Fala galera, Felipe Invest aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do fundo VISC11, gerido pela Vinci, fundo de shopping. Então aqui algumas informações, ele fala que a distribuição foi de 80 centavos, teve um crescimento NOI caixa versus 2023 de 8,9% e um crescimento em vendas também comparado ao mesmo ano de 2023 em 9,8%. Então, o comentário do gestor ele vai falar um pouco sobre o cenário macroeconômico, coisas lá de fora, comenta que o Trump venceu a eleição, fala um pouco da elevação da Selic e tal. Essas partes aqui eu vou pular para o vídeo não se estender muito. Aqui é o que nos interessa, atualizações sobre o desempenho do fundo. Em outubro, a distribuição de rendimentos anunciada foi de 80 centavos, enquanto o resultado gerado foi de 67, ou seja, ele gerou 67 centavos e pagou 80. Então pagou 80 e tal. Após a distribuição, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de 35 centavos, que poderá ser utilizado para distribuições futuras. Então ele ainda tem 35 centavos para poder distribuir, galera. O NOI caixa do portfólio apresentou um crescimento de 8,2% na comparação entre o mês de setembro de 2024 e o mesmo mês no ano anterior. Que comparação em shopping é sempre assim. O mês do ano atual e o mês do ano anterior. Não é um mês atrás com o mês recente. É o mês atual com o mês atual do ano anterior, tá? É sempre essa comparação que a gente faz para analisar os fundos de shopping, né? O crescimento e tal. Aqui ele comenta da inadimplência líquida, que permanece em patamares extremamente saudáveis, em 2,8% e 0,1%. Aqui a performance do fundo, claro, todo mundo já sabe, devido ao cenário macro, não tem fundo que aguente, né? A gente sabe disso. Então ele gerou 67, pagou 80 centavos, tinha 48, usou 13 centavos e agora tem 35 centavos por cota, tá? A gente pode ver o histórico de distribuição dele, ele já chegou a distribuir até R$1, porém a sua renda vem caindo. Aqui é a estimativa de rendimento, a gente pode estar observando aqui que até dezembro o guidance dele, a bandeja inferior é 80 centavos e a superior é R$1. Então a gente sabe que menos que 80 centavos ele não vai pagar e mais que R$1 também não. Aqui é em questão da rentabilidade, claro, a cota vem sendo amassada junto com o IFIX e o Ibovespa. A gente pode estar vendo isso aqui, né? A rentabilidade bruta do fundo, por obrigação, tem que bater o CDI, né? Senão não compensaria a gente investir no fundo. Compensaria a gente deixar nosso dinheiro no CDB, LCI, enfim. Aqui é o volume médio das negociações, né? Diárias e tal. O valor de mercado do fundo é de aproximadamente 3 bilhões, muita coisa, né? Aqui é a evolução dos investidores, a gente vê que vem crescendo, né? Então ali em novembro de 2023 tinha aproximadamente 200 mil investidores e agora está com 351. Aqui é a carteira do fundo, sem muito o que falar, né? As dívidas, obrigações, cronograma das amortizações, né? Das dívidas dele e tal. Vamos inclusive ver aqui. Na minha opinião, são dívidas relativamente caras, devido ao momento que a gente está passando macroeconômico, né? Mas não são dívidas, não é um bicho de sete cabeças, né? Aqui é a estimativa de rendimento, ou seja, o guidance. A gente sabe que menos que 80 centavos ele não paga e mais que R$1 ele também não paga até dezembro, né? Vamos ficar aí aguardando a estimativa do guidance para o próximo semestre. Aqui a rentabilidade também não tem muito o que falar, né? Fundo de tijolo vem sofrendo aí com a queda do IFIX, a alta da Selic e tal. Aqui a rentabilidade bruta, claro, tem que passar do CDI, né, galera? Senão não compensaria a gente investir nesse fundo, compensaria mais a gente investir na renda fixa, né? LCI e tal. Aqui é em questão das negociações do fundo na Bolsa de Valores. Comenta também que o fundo tem uma estimativa aproximadamente aí de mais de 3 bilhões de reais, muita coisa. Mostra a evolução, né?
também dos seus investidores nesse fundo. Aqui na carteira do fundo ele fala um pouco sobre suas dívidas, né, suas obrigações, relativamente não muito caro nem muito barato. É bom ficar de olho na alavancagem desse fundo, né, para ele não se endividar muito. Cronograma das obrigações, a gente vê aqui que os principais é 2024 e 2025, né? A gente consegue ver os juros, muita coisa. O Brasil é o país dos juros, né? Indicadores operacionais, o NY, vamos ver como é que veio no mês de setembro. Vem crescendo, né? Muito bom. Em questão de venda também deu uma estagnada, mas tá bom, o importante é não cair as vendas, né? Aqui também deu uma crescida, o aluguel das mesmas lojas, as vendas das mesmas lojas e o fluxo de veículos do mês de setembro apresentaram um crescimento de 2,4%, 3,7% e 0,1%. A gente pode ver também a inadimplência líquida bem baixinha e os descontos, né? Questão de faturamento e tal. A gente pode ver que vem se elevando cada vez mais. Então, na minha opinião, o fundo aí vem desempenhando um bom papel. Claro, segurou a reserva ainda até dezembro, vai conseguir pagar 80 centavos no mínimo sem problema nenhum, sem maiores problemas, né? E na minha opinião, isso é ok. Aqui ele fala um pouco sobre a taxa de ocupação, 93% aproximadamente de todos os shoppings estão ocupados. O NY por ativo, a gente pode ver aqui que a maior receita, né, continua sendo do Prudence Shopping, 12%. Aqui o NY por estado, o NY por administradora e por tipo de participação. A gente pode ver que a maioria ela é minoritária, né? 69% minoritária, ou seja, ele tem um pouco só de participação em Shopping X, né? Ele não apita nada. E onde 31% ele tem o controle geral de 100% do ativo ali, né? Caso ele queira negociar alguma venda, saída de loja e tal, ele pode fazer isso. Exemplo disso é o HSML, né? Que trouxe o coco bambu aí para o shopping Tucuruvi. Aqui é o seu portfólio, sem muito o que falar, né? Dá pra gente ver a participação e tal, da porcentagem do fundo dentro do shopping. A gente pode ver que são pequenos pedaços, né? Ele tem shopping ali que ele tem, por exemplo, 1%. Então, se a gente for parar para analisar, na minha opinião, claro, não é recomendação de compra nem de venda desse ativo, 1% para mim é muito pouco. Eu gosto de shoppings que tem a mais de 15, 20% de participação, se não o completo, né, o total. Então a gente pode ver que é muito shopping, bem diversificado. Se eu não me engano, é um fundo imobiliário de shopping mais diversificado da bolsa, é o VISC11. E acredito que é só isso, galera. Então, sem muitos problemas, o cotista pode ficar tranquilo aí, tá bom? Eu sou Felipe Invest e fui!